Fala pessoal, beleza? Algumas pessoas têm comentado comigo a respeito de perceberem um consumo um pouco maior de óleo quando viajam, né? Na estrada, no caso. Isso de vários modelos de moto, tá? Mas principalmente nas Hondas. E sobretudo quando o uso ele é mais intenso, né? Ele é mais forte, quando você anda mais forte. E isso não é de se estranhar, tá? Apesar de muita gente ficar preocupada, não há motivo para isso. Isso tem uma explicação. E é uma combinação de fatores, na verdade. Vejam bem, motos de baixa cilindrada na estrada, você consegue fazer um uso muito absurdo, né, do motor, muito severo. Coisa que não é comum para motores maiores, né, motos de alta cilindrada ou de alto desempenho, que costumam manter com maior facilidade velocidades bem maiores. Não é o caso aqui das pequenas, como logicamente todo mundo sabe, né? É o seguinte, pessoal. Duas coisas são importantes de destacar aí, tá? Uma é o esforço, o excesso de rotação do motor, e a outra é o excesso de temperatura do óleo. Como todo mundo sabe, o óleo ele varia sua viscosidade de acordo com a temperatura. Então, assim, de maneira bem generalista e grosseira, quando está frio ou quando o óleo vai esfriando, ele fica mais viscoso ou mais grosso, como a gente gosta de falar popularmente, né? Apesar de que o correto, como eu já citei várias vezes, é viscoso, tá? Porque viscosidade não é a espessura necessariamente, em termos de medida. E quanto mais quente, mais fino ele fica, né? Ou menos viscoso, que é o termo correto. Então vejam bem, no motor tem a questão dos retentores, né? Tem a questão aí do próprio cilindro, do efeito do blow-by. Então, quando você anda muito forte, há uma tendência natural de você superaquecer o óleo, de você esquentar ele além do que foi planejado, principalmente nessas motinhos aqui que não foram planejadas para rodar na estrada, ainda mais por muito tempo em alta rotação, porque essas motos aqui a 110, 120 ela já tá um giro lá em cima, lá perto do vermelho. Então isso é muito nocivo, isso estressa demais o motor, isso causa um excesso de temperatura. Mesmo você estando na estrada, de cara para o vento, essa refrigeração ela não é suficiente, pessoal. Então na estrada, numa moto dessa, ou nessas motos, de modo geral, de baixa cilindrada, você consegue manter um esforço por muito tempo. Porque em estradas longas, 100, 110, 120, 130, não é muita coisa. É diferente de uma 600, de uma 1000, que você bota 200 e tanto, chega a 300 km por hora, e 300 km por hora, querendo ou não, é 3 vezes o que essa moto dá aqui, né? A grosso modo, claro. Então a reta, ela chega, o final dessa reta, ela chega muito mais cedo, né? A curva você tem que fazer mais tranquilo, então você alivia a mão. É por esse motivo que uma moto de alta cilindrada na estrada, dificilmente você vai conseguir tirar ou fazer um uso muito extremo dela, porque você não consegue
fazer isso? Porque a pista normalmente ela não permite, você vai ter que tirar a mão para frear. É diferente de uma motinho dessa, que você consegue manter muito mais tempo a aceleração total, a aceleração plena. Além disso, pessoal, essas motos maiores elas têm a refrigeração líquida, que auxilia a manter a temperatura geral do motor, né? E logicamente, você mantendo a temperatura melhor do motor, você consegue também melhorar um pouco a temperatura do óleo. Fora isso, muitas dessas motos de alta cilindrada ela tem um chamado trocador de calor, que nada mais é do que uma espécie de radiador. E como é que ela faz isso? Ela meio que passa através desse radiador óleo e água. Então o sistema de arrefecimento ajuda, o arrefecimento líquido, né? Ele ajuda a diminuir também a temperatura do óleo, fora a própria ventilação do ar. Então assim, essas motos maiores, elas são muito mais preparadas para esse tipo de uso extremo. Essas motos não são feitas para usar em estrada, botem isso na sua cabeça, tá? Não é que não pode usar, mas ela não foi feita, não foi projetada para isso. Então, veja bem, quando você mantém o esforço por muito tempo, que são os altos giros por muito tempo, você causa, que eu já falei, né? Você causa uma esfregação maior entre as peças. É a mesma coisa, você ficar esfregando as suas mãos numa velocidade e depois você começar a aumentar. Você vai perceber que à medida que você aumenta a velocidade da esfregação nas mãos, a temperatura das suas mãos ela vai cada vez aumentando mais. A mesma coisa acontece no motor. Então, quanto mais giro você dá, mais a temperatura vai aumentar. Porque entendam, o óleo ele serve para diminuir o atrito, mas ele não anula o atrito. Se o óleo no motor anulasse o atrito, não haveria desgaste das peças, ok? Então botem isso na cabeça. O óleo ele serve para minimizar o atrito. Ele não faz com que o atrito seja zero ou inexistente. Não é assim que funciona, beleza? Então quanto mais giro você der no seu motor, maior vai ser a temperatura do motor e consequentemente do óleo. Principalmente nessas motos que o principal responsável pelo arrefecimento dele, ou um dos principais, né, é o óleo. Então percebam aí o ciclo de problema que você tem. Primeiro de tudo, você tem o excesso de rotação, que causa maior temperatura tanto do óleo como do motor, assim como maior dilatação dos componentes, das peças. E uma dilatação maior significa o quê? Que as folgas ficam menores e leva consequentemente a maior esfregação entre as peças. Então mais atrito, mais contato. Quanto maior o atrito, o óleo ele, né, afina mais. Se ele afina mais, há maior chance, maior probabilidade de que o atrito aumente mais ainda. E o atrito aumentando mais ainda, por conta do óleo afinar, né, entre aspas, consequentemente vai gerar ainda mais temperatura. Então percebam, todo esse conjunto de fatores que fica em constante, né, processo de evolução e não para enquanto você não alivia a mão, vai apenas agravando a situação. Entendeu? Então isso leva a um estresse do óleo, pode levar a ruptura do filme em alguns momentos. E tudo isso, consequentemente, primeiro vai levar o quê? Ao consumo, esse consumo maior de óleo, pelo estresse que você está causando, você está degradando rapidamente, mais do que o normal no caso, né? O óleo. O consumo maior também vai se dever ao quê? Como o óleo ele afinou, né? Ficou menos viscoso, além do que deveria, naturalmente ele vai ser consumido mais, porque a quantidade maior vai chegar à câmara de combustão, uma quantidade maior vai sofrer o efeito aí do blow-by. Além disso,
Esse estresse a mais, esse excesso de estresse que você está causando, vai danificar o seu motor. Consequentemente, o consumo de óleo também vai aumentar por conta disso. Por arranhões na camisa, né, no cilindro, no pistão, danos nos anéis. Então percebam que tudo é um conjunto de fatores. Outra coisa que é relevante, entendam, a KM no painel, ela é, né, e até os quilômetros que são feitas as manutenções, ela é um padrão para nos facilitar a manutenção. Mas muitos motores, principalmente quem usa em competição, são contados a manutenção por hora. Por quê? É diferente um motor que você viaja. Vamos falar uma coisa hipotética, tá? É claro que isso não existe, mas é hipotético para ilustrar e vocês perceberem o que eu estou dizendo. Uma pessoa que viaja a constantes 4.000 rotações, 100 quilômetros, e o outro que viaja a 8.000 rotações, ou que anda 100 quilômetros a 8.000 rotações, a quilometragem percorrida pelo veículo é a mesma, mas pelo motor não. Então um motor que anda em alto giro, o que trabalha em alto giro, literalmente ele anda mais do que... Literalmente ele anda mais do que o primeiro. Ele anda o dobro. Porque o motor não anda, o motor literalmente anda. As peças, a rotação não é contada pelas peças móveis, certo? 1.000 rotações, 2.000, 3.000, isso não é os ciclos lá do motor? Então, consequentemente, uma pessoa que andou 100.000 quilômetros em 8.000 giros e a outra que andou 100.000 quilômetros em 4.000 giros, os motores de ambas não trabalharam da mesma forma. O segundo, o motor que andou no giro maior, ele vai ser mais desgastado. Porque ele também rodou mais, entendeu? Então tudo isso é um conjunto. Então, apesar da quilometragem ser a mesma, o trabalho do motor, o esforço do motor é totalmente diferente. Então, é natural que nesses motores, quando você exige muito, você tenha um desgaste maior e tenha um consumo maior. Tanto é, e é por isso que diversos veículos, principalmente quando vai se fazer track day, faz algumas adaptações. Quantos carros vocês já não viram que precisam colocar, por exemplo, um radiador de óleo? Falando aqui do carro que eu acho que é um dos mais preparados para track day que existe na face da Terra, né? Que é o Gol, Volkswagen AP. Várias pessoas colocam um radiador de óleo nele. Por quê? Porque o uso da pista... O uso da pista, ele é um uso muito extremo, ele é um uso severo. E o que acontece? A pressão do óleo cai. O óleo afina, né, demais, como eu falei, e a pressão do óleo cai. A pressão do óleo baixa demais pode causar danos ao motor. Por aquilo que eu falei, a ruptura do óleo. E quantas vezes vocês viram um carro de rua, como é o caso do AP, no caso do AP, né, que eu estou falando, ele precisa de um radiador de óleo. E por que ele não precisa? Justamente pelo tipo de uso. Quando ele vai ser usado no track day, a sua condição de uso muda totalmente. E às vezes ele é um carro sobrealimentado, por exemplo, é um carro turbo, ou ele tem uma preparação leve. E isso muda o tipo de esforço, muda a temperatura de trabalho do motor, consequentemente a temperatura de trabalho do óleo, né? Fora que track day é um uso muito mais extremo do que quem anda na estrada, dando as aceleradas que eu exemplifiquei no começo do vídeo. Então entenda, tudo vai de acordo com o uso. Então, qualquer máquina que você use de forma extrema ou fora do propósito dela, ela tem uma tendência a quebrar antes do tempo e o desgaste vai ser muito maior. Beleza? Então assim, vocês que pegam essas motinhos e andam no pau, ou viajam no pau, com giro alto o tempo inteiro, você está estressando seu motor. Há grandes chances, veja bem o que eu estou falando, há grandes chances de uma diminuição da vida útil do motor. E com relação a esse consumo de óleo excessivo, não precisam se preocupar.
tá? Nessas condições extremas ou nessas condições mais fortes, é normal esse excesso de consumo, beleza? É isso aí, valeu!